Olá, tudo bem? Vamos lá começar o nosso terceiro episódio? Bem, hoje o nosso tema é: qual a melhor época para se casar? Eu tenho algumas recomendações que também são muito importantes para a gente, antes de começar a produção do casamento, pensar que é a época. Por que eu digo a época? Seguinte, primeira dica, o semestre. Normalmente, o primeiro semestre é muito mais interessante do que o segundo semestre, em questão de negociação de valores. Tá? Normalmente, o segundo semestre, que é mais concorrido, você não tem muita margem de negociação. O primeiro semestre, que é menos corrido, você tem. Segundo ponto, é muito importante que você, o quanto antes, comece a produção. Hoje eu venho sentindo na minha carreira que antigamente me procuravam 6 meses, 7 meses antes. Agora não. Agora são quase 2 anos antes. E é perfeito. Os noivos conseguem negociar melhor, conseguem os melhores espaços, conseguem os melhores fornecedores. Então essa é a segunda dica. O quanto antes, melhor. Terceira dica que eu também dou para vocês é sobre tempo, né? Então vamos falar primeiro do primeiro semestre. Janeiro e fevereiro não são 2 meses muito bacanas de fazer casamento por alguns motivos. Primeiro, férias escolares, muita chuva, estrada cheia, pousadas mais caras, principalmente quem quer casar fora de São Paulo, na praia ou no campo. Na cidade de São Paulo é tranquilo. E quando se tem um casamento em janeiro, normalmente se tem na última semana de janeiro. Tá? Fevereiro vai depender um pouco da época do carnaval, mas também normalmente se coloca 10 dias após o carnaval. Então aí também fica a dica de janeiro e fevereiro, que também precisa tomar muito cuidado, como eu estou falando, com chuva. Depois, passando o carnaval, março é um ótimo mês para se casar, né? Abril também, abril precisa tomar um pouco de cuidado porque tem muitos feriados. Tá? Então isso atrapalha um pouco. Em março e abril ainda chove um pouco. Tá? Aí chegamos em maio. Todo mundo fala, maio é o mês da noiva. Não é mais isso. Né? O mês, vocês vão ver, o mês mesmo hoje onde ocorrem os maiores casamentos, a quantidade de casamento é setembro, outubro. Né? Mas maio é uma excelente época para se casar. Né? Porque ela é muito mais seco. Né? Chove bem menos, a temperatura já é mais amena, ainda não é nem o frio nem o calor, então é uma ótima dica casar em maio. A única sugestão que eu falo é cuidado com o Dia das Mães, porque tem muitas famílias que têm fora de São Paulo, fora do Rio e precisam viajar, então tente evitar o sábado que antecede o Dia das Mães. Mas maio e junho são excelentes meses para se casar. Em negociação, em temperatura, em estradas, valores de pousadas, são perfeitos. Chegamos no segundo semestre. Segundo semestre, julho. Julho é um mês bacana também para se casar, ele é seco. O único problema é que a temperatura são mais baixas, dependendo do local, mas tem as férias escolares, isso atrapalha um pouquinho, né? Mas é um bom mês para se conseguir datas, né? Agosto também é um mês bom, né? As pessoas têm uma certa implicância com o mês de agosto, normalmente nos casam em agosto. Até a gente brinca que é o mês do cachorro louco, tem uma certa... que ninguém gosta muito do mês de agosto. Mas é um mês bacana, né? Porque ele ainda tem temperaturas não tão mais frias, ainda é seco, as pessoas já voltaram das férias. Eu sugiro também que é um ótimo mês para quem tem um budget mais reduzido e tal. Aí chegamos em setembro, primavera. Então setembro, outubro e novembro eu posso dizer que é a cereja do bolo. São os 3 meses mais concorridos, são os 3 meses gostosos, a temperatura é ótima, as estradas, pousadas são fáceis, né? Ainda estão com preços acessíveis. O que eu também gostaria de deixar aqui falando um pouquinho de quando casar é que você preste muita atenção em feriados, eventos mundiais, eu digo Copa do Mundo, Olimpíadas, eleições. Tente evitar um pouco esse período, porque sempre vai ter, tem o jogo, tem a eleição, não posso beber, então tem essas questões. E para quem vai casar fora também, fique muito atento. Eu já tive algumas experiências, por exemplo, eu vou casar em Maresias naquele final de semana. Tá, ok.
Aí você chega no seu... Você vai descobrir no meio do seu casamento que naquele final de semana que você vai casar, tem um campeonato mundial de surf. Aí não tem pousada, é tudo cheio, então fique atento um pouco, pesquise um pouco, né? Eu também já tive um caso em Itatiba, onde não havia hotel, mas como não tem hotel? Aí tinha um congresso mundial enorme na cidade de Itatiba e a gente transferiu a data para outro período, porque os convidados com certeza teriam dificuldade em conseguir a hospedagem. Resumidamente, então hoje, nesse terceiro episódio, eu queria deixar essas dicas para vocês de qual é a melhor época. Primeiro semestre, segundo semestre, as particularidades. Espero que eu tenha ajudado, né, nessas dicas. Se você gostou, dê o like, inscreva-se no meu canal, divulgue, compartilhe e eu também fico à disposição de vocês para que tenham dúvidas, venham falar comigo, tá bom? Até o quarto episódio.